do cuidado ao comprometimento. Está em Marcos 8, de 15 a 21, que o texto declara assim: preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: e que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste nem compreendestes? Tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, tendo ouvido não ouvis. Não vos lembrais de quando parti os cinco pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles: 12. E de quanto parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Jesus nos apresenta um modelo em Marcos 8. Ele, pela segunda vez, alimenta milhares de um modo miraculoso, ensinando aos discípulos que Deus pode providenciar o alimento. Uma lição mais profunda vem em seguida, e os discípulos passam a compreender que Jesus tinha realizado um milagre para lhes ensinar que Deus quer satisfazer todas as suas necessidades. De uma simples demonstração de cuidado, ele os levou a um comprometimento profundo. Pacientemente, Jesus faz com que seus homens passassem de consumidores a colaboradores, pessoas que pensam e refletem acerca de si mesmo. Vejamos o estágio desse processo. Amém, Rogério? Amém. Ô Guerra, esse texto, aliás, esse capítulo, ele é um capítulo muito interessante. E quando a gente, quando pensamos nesse tema e nesse contexto desse capítulo todo, muitas vezes, a gente precisa muitas vezes ressaltar isso, muitas vezes a gente coloca um texto pequeno, mas o assunto ele aborda um texto maior, porque senão a gente teria que ler o capítulo inteiro, para fazer todas as ligações que a gente precisa com relação ao texto. Então, como o nosso tempo é curto e a palavra de Deus realmente é rica em todas as coisas, em todos os detalhes, então a gente tenta pegar um texto que sintetiza uma ideia, mas aí o interessante seria que você lesse todo o capítulo 8 do livro de Marcos, que você vai ver como isso está se encaixando dentro desse contexto. Mas o contexto aí é que logo depois que Jesus faz pela segunda vez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele agora está junto com os seus discípulos e junto com os seus discípulos Jesus começa a explicar e a mostrar, ensinando a eles a respeito de outra coisa, uma realidade muito além. Então, na realidade, ele fez o milagre da multiplicação, aí tem um pedaço onde tem a questão do sinal que eles pedem para Jesus, e logo em seguida nós temos Jesus advertindo os seus discípulos a respeito do fermento. E aí, os discípulos, aí eu gosto muito dessas coisas, Jesus querendo ensinar literalmente uma realidade espiritual tão grande e nós, seus discípulos, ligados a uma realidade material tão terrena aqui. Sim. Quando Jesus está dizendo para que a gente tivesse que tomar cuidado com o fermento dos escribas e dos fariseus, Sim. O que ele estava falando? De uma realidade espiritual, Sim. Daquilo que realmente coloca e contamina, mas que não é o próprio corpo, mas contamina a mente e, consequentemente, o espírito. Jesus ele não estava falando de pão material, Sim. mas nós temos essa dificuldade
Quando eu falo nós, porque muitas vezes a gente olha os erros dos discípulos de Jesus e fala, nosso Deus, como eles são, né? Mas o nosso cotidiano é igualzinho. Nós somos homens tão quanto eles são. Sim. Então, todas as coisas que eles fizeram, nós fazemos um pouquinho a mais. Porque a gente precisa, muitas vezes, não é, olhar. Então, Jesus estava chamando a atenção para uma realidade espiritual tremenda e eles estavam focados em uma necessidade, uma realidade completamente natural. Né? Então, é por isso que esse contexto ele é interessante e vale a pena a gente ressaltar. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, Guerra, no que você falou logo aí no princípio, é que Jesus ele simplesmente traz, né, os seus discípulos de uma função de espectadores para uma função de colaboradores. Então ele deixa de ser um simples assistente para ser um coadjuvante. Né? Então isso é muito interessante. E é exatamente nesse contexto que o Senhor está querendo nos conduzir. Então, não vale a pena, não é, viver a vida em Cristo para ser um mero espectador nas grandes reuniões e assembleias dos nossos chamados cultos congregacionais. Nós temos que ir para uma realidade que vai além de assistir a um culto, não é? De ir ao templo para participar de uma ministração. Nós temos que ir para um outro step. E é isso que o Senhor quer nos alertar e quer nos conduzir. Né? Sair dessa posição né, comum de mero espectador e ser realmente participante, colaborador, coadjuvante, isto é, fazer junto com. Né? Então, esta é uma realidade que a gente precisa cada vez mais entrar nela. E como fazer isso? Deixando as coisas aqui e tentar subir um pouquinho para as coisas que são de cima. Não é? Aí chegamos a coisa que essa realidade é real. Né? Não é? É profundo isso, né? A realidade é real. A realidade é muito... Esta realidade é muito mais real. Porque é ela que gera toda a outra realidade. Com certeza. Né? Antes de ler aqui algumas participações que nós já temos, eu quero, aí, em nome do Ministério Clínica da Alma, mandar um grande abraço ao pastor Paulo, a pastora Deise, né, ali da Igreja da Lagoinha, do bairro Santa Inês, o pastor Valdécio, a pastora Wanda, né, também o pastor Eduardo e outros pastores. Uma lagoinha que está cheia de pastor lá, né, debaixo da liderança do pastor Paulo, é claro. E assim, nós tivemos a Clínica da Alma nesse final de semana lá, tivemos 143 participantes, foi uma bênção, não é? Glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez ali, foi ótimo, maravilhoso, os resultados, né? Cansativo, mas assim, regozijante no aspecto de vermos os resultados e principalmente a manifestação de Deus naquele lugar, nesse final de semana. Então, um grande abraço, aí é uma parcela da Igreja da Lagoinha, no bairro Santa Inês, aqui em Belo Horizonte. Ok, na realidade, ele está situado, ali é Sabará, né? Mas está bem na divisa ali, né? O local que é alugado, é Sabará, porque atravessa a rua, já é Belo Horizonte, está bem na divisa ali. Ok, nós temos aqui, Guerra, Rogerinho, uma participação, é lá do Carmo do Paranaíba, que é a Vanusa. Ela diz assim, olha, bom dia, queridos pastores, eu moro com uma pessoa há 5 anos. Estou tentando ganhar ele para Jesus. Aliás, ganhar ela para Jesus. Não é ele, não. É ela. Mas está difícil. Agora escreveu ele. Ele é muito duro de coração. Então, não sei se é ele. Bom, se a Vanusa está escrevendo, é ele. Errou aqui na digitação. É muito duro de coração, muito usado pelo diabo, com mentiras, às vezes bebidas e jogos do bicho. Hoje eu devo decidir se desisto dele ou continuo tentando. Minha filha, gostaria que me aconselhasse e saber se tenho responsabilidade com a conversão dele.
Obrigado, vejo vocês todos os dias. Deixa para vocês responder. A palavra de Deus é muito clara quando diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, a responsabilidade pessoal é de cada um. Então, eu não tenho a responsabilidade da conversão do outro. O que eu preciso fazer é pregar ao outro, porque até mesmo a conversão é algo que é feito pelo Espírito. E a palavra de Deus também diz, nem é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, o que eu preciso fazer é pregar. O resto não é mais responsabilidade minha. Mas eu quero, só para adiantar, que uma pregação do Evangelho que não vem acompanhada com uma vida de testemunho acaba prejudicando muito mais do que ajudando. Com certeza. Então, se você está vivendo com esta pessoa e está vivendo com essa pessoa numa vida de pecado e de forma consciente, então, de repente, a sua pregação pode não estar sendo eficiente e aí você precisa avaliar, não é? Se quer que realmente essa pessoa se salve. Então tome verdadeiramente uma posição que vale a pena por Jesus. Quem sabe ele resolva seguir o seu exemplo, não é? É desse jeito. Deixa eu falar aqui uma outra participação. Bom dia. Agradeço a Deus pela vida de todos do Ministério Clínica da Alma. Peço oração pela salvação da minha família. Às vezes parece que quanto mais eu oro, mas eles se distanciam do Senhor. Agora há pouco fiquei muito triste após uma conversa com a minha irmã. Parece que ela está se desviando. Chorei demais. Deus abençoe vocês. É a Vanessa de Contagem, né? Ok? Nós vamos orar assim aqui no final do programa. Temos uma outra participação antes da gente entrar. Pastores, a paz para todos. Gostaria que respondesse essa pergunta. Mandei na sexta-feira, mas o programa já tinha acabado. Qual pergunta, minha irmã? Que não tem nada aqui para eu saber, tá bom? Envia pra gente, tá? E aí? Olha, nós temos aqui, vejamos o estágio desse processo. O primeiro, né, na questão de Jesus aqui, que ele quis mostrar para eles aqui, é a questão do pastor. Né? Nós temos lá no Salmo 23 que fala que o Senhor é meu pastor e nada te faltará. Né? Então, quando o pastor Rogerinho falou em questão, que Jesus estava explicando para ele sobre essa questão do mundo espiritual, ele supriu suas necessidades imediatas e lhes deu segurança. Não é? Então, além de assumir, Deus nos dá segurança. Qual a segurança? Que amanhã eu vou ter novamente. Você entendeu? Que as coisas não vão faltar para mim, exato, de forma nenhuma. Né, Rogerinho? É um pacote. Sim. Né? E é interessante, Guerra, porque nesse capítulo Jesus ele vai se manifestar de uma maneira muito clara, de 3 maneiras diferentes. E a primeira maneira que ele se revela é exatamente essa visão de pastor. Sim. Por quê? O que faz o pastor? O pastor é aquele que vai se empenhar em suprir e cuidar. Por isso que o nosso tema ele é do cuidado ao comprometimento. Então, nasce com o cuidado, não é? Então, o pastor ele acaba assumindo uma posição até mesmo legítima, sim, né? Diante de tudo aquilo que ele vai fazer depois, até exatamente por causa dessa preocupação que ele tem com as pessoas ou com as ovelhas e com esse cuidado que ele tem. Esse cuidado no sentido de guardar, de amparar, de proteger, mas também a questão da provisão ou do suprimento das necessidades. Por isso Jesus multiplicou os pães e os peixes. É muito interessante porque ele fez isso por 2 momentos, mas a gente não sabe, né, quantas vezes ele gerou outros milagres para que ele e os seus discípulos pudessem ser alimentados, né, mesmo não tendo multiplicado. Sim. Porque a palavra de Deus diz e cita algumas pessoas que eram usadas
para manter aquela... né, como mantenedoras e financiar literalmente o ministério de Jesus. Agora, isso com certeza é fruto de oração e o papel do próprio pastor, gerando esses recursos e trazendo esses recursos para suprir as necessidades. Então essa é a coisa mais importante nesse relacionamento que começa com o pastoreio. Quando eu estou me envolvido no pastoreio, eu estou comunicando que me importo. Que me importo não só com a pessoa, mas que eu me importo também com as suas necessidades. Amém. E se tem uma coisa que nós não podemos negar, é que Deus se importa. Amém. Realmente, Deus se importa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.